Paz do Senhor, livro de 2 Reis, capítulo 13. O reinado de Jeoacás. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroão, pelo que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito com o pó trilhando-os. Ora, o mais alto de Jeoacás, de tudo o que fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história do rei de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais altos de Joás, e a tudo que o fez, e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Descansou Jeoás com seus pais, no seu trono, e assentou Jeroboão. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha, e disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele o abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, porque feriram os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele as feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 reis deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios.
Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu. E o homem se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias, dos dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. E assim finalizamos o capítulo 13 do livro de 2 Reis.